Cara, exatamente o que eu precisava hoje, falar com inquietos. Pessoal, hoje, dia 30/8/2013, estamos aqui na live 10.2, né, fechando o mês de agosto, o segundo mês da 10ª imersão. Estamos aqui, Borella e Fernando, está começando. E eu estava falando para Fernanda, Borella, e estou compartilhando com os outros bimodais, que aqui em Teresópolis, infelizmente, tem uma notícia péssima. O Nepo 1.0 está aqui deitado num velório, né? Fico com, sabe, aquela sensação complicada. Fala, Davi. Então, o velório do Nepo 1.0 está acontecendo, vai ser enterrado aí no fim de semana, porque depois que eu comecei a usar os chatbots para desenvolver as minhas ideias, porque eu não estava usando, porque eu não tenho necessidade de usar chatbot para fazer texto. Eu não tenho essa demanda. Eu estou usando para fazer desenvolvimento de conceito, usando para descobrir autores, dicas de frases, não sei do que, papá, cara. E aí esse exercício de conversa com ele é muito poderoso para eu poder ir mudando as coisas. Eu estava mandando para a Fernanda aqui, eu fiz aqui uma tabela, que essa tabela nunca sairia do jeito que ela saiu, de maneira tão rápida, que eu botei. Porque olha só, eu comecei a conversa com ele hoje e falei, cara, eu quero autores que falem sobre a dificuldade que a gente tem de mudança. Olha o tema, pertinente a todos. Aí tiozinho chegou para mim e falou, vem cá, meu filho, te perguntar uma paradinha para você. Você está querendo uma abordagem mais psicológica, mais sociológica, mais filosófica ou mais operacional? Já deu logo uma escopetada, né? Aí eu falei, olha, eu não gosto do termo filosófico, eu prefiro essenciológico. E eu quero começar pela essenciologia, porque vocês sabem que eu sou um questionador do conceito de filosofia. Eu prefiro começar com a essenciologia, porque eu começo do início e depois eu vou para as abordagens mais específicas. Tudo bem? Ele falou, beleza, vamos nessa. Aí cheguei nessa tabela dos 4 paradigmas estruturais limitantes. Hoje ele está aí. Hoje não teve mimimi não, né, doutor Wagner? Não teve mimimi não, hein? Que da outra vez teve mimimi, que eu tinha que não sei para onde, que BBB, que bobobó. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido? Estamos aqui falando de uma tabela que eu fiz aqui nas conversas que eu estou tendo com os tiozinhos. Então, olha só. Eu botei os 4 paradigmas estruturais limitantes que eu estou desenvolvendo, que vai ser um artigo de sexta-feira, que eu digo assim, esses paradigmas estruturais limitantes, ele entra na mente consciente, mais automática, e o cara acha que é ele. Tem uma frase de um cara famoso que diz, a pior escravidão é aquela que o cara acha que não é escravo. Aí vem, eu sou uma pessoa imutável e não mutável. Eu acho que viver é não ter sofrimento nenhum. E mudar é sofrer, que eu chamei de sofrimento sustentável. Depois, eu sou um ser humano fechado e não aberto, ou seja, se eu for uma cartomante, ela vai dizer o que vai acontecer semana que vem. Ou seja, eu não tenho liberdade para criar minha semana que vem. E, por último, eu sou um ser único e não múltiplo. Não tenho cachorrinhos, não tenho consciente, inconsciente, né? Esse é o início da brincadeira.
E olha a complexidade. Aí eu já estou fazendo nessa tabela uma relação, galera. Olha que interessante. Dizendo o seguinte: um ambiente de sobrevivência, eu já tenho falado um pouco sobre isso, que tende à centralização, esse tipo de paradigmas vai aumentar a taxa. Num ambiente que quer mais criatividade e mais inovação, isso vale para empresa, país, civilização, topologia midiática, vale para tudo. Num ambiente mais descentralizado, que as pessoas querem inovação, esses paradigmas precisam ser questionados. Entendeu, Borella? Entendeu, Davi? Então, se você quer começar um processo de inovação, o início do início do início é começar o questionamento desses paradigmas. Não adianta dizer para o cara, agora faz assim, medita e vai caminhar e fica olhando para a lua, que agora você vai ser inovador. Não. Olhe, primeiro, a sua mente consciente tem duas, reflexiva e automática. Vamos desenvolver a sua mente mais reflexiva. Você não vai sair da caixa, você vai olhar para a sua caixa, que é a sua mente mais automática. E olhando a sua caixa, você vai ter que começar a entender que esses paradigmas que incutirem em você está impedindo você de ser um cara mais criativo e mais inovador. Fala, doutor Guedes. Guedes é morador de Teresópolis, hein? Guedes, eu estou falando aqui, queria te convidar para o meu velório que vai acontecer esse fim de semana. Esse fim de semana? Porque está tendo velório. O Nepo 1.0 pré-chat GPT e BAD, esse está sendo enterrado esse fim de semana, tá? Boa. Infelizmente, eu sei que muita gente vai lamentar, vai chorar, né? Mas o Nepo 2.0 está saindo, né? É outro. Boa. Segunda-feira é outro. Vambora. É isso aí. O velório está rolando. Borella, o que você acha dessa tabela aí? Para acompanhar a terminologia, eu acho que seria Nepo 3.0, né? Verdade. É verdade. Porque o 2.0 já foi o... Foi. Eu acho que você devia repensar aí, botar rapidamente esse branding aí para 3.0 e vambora. Isso, concordo. O 2.0 foi a criação da bimodal e foi a vinda para Teresópolis. O 3.0 é Teresópolis com os tiozinhos. É isso aí, fechou. Fala, Borella. Até acho que essa brincadeira 3.0 ele traz uma reflexão importante sobre o conceito de mídia, né? Porque o 2.0 é a mídia digital. Agora a gente está na mídia... Como é que seria a classificação da mídia? O que é o AI como mídia? É uma mídia nova? É uma mídia mais coletiva? É uma mídia... eu tenho compartilhado contigo, eu estou muito preocupado com a questão do coletivo, né? Do conhecimento coletivo. Eu, pessoalmente, não considero a AI mídia, não, tá? Eu considero a AI ferramenta, não mídia. Não, perfeito. Por isso que eu estou provocando, por isso que eu estou trazendo a reflexão. Acho que eu acho que a primeira reação, né, para ouvindo o Nepo falar, né, a gente fazendo essa brincadeira entre o que é o Nepo 2.0 e o 3.0, né? O 2.0 é o digital. Então, só que agora a gente está tendo o desejo de falar que é o Nepo 3.0, porque agora ele adotou não só o digital, mas ele adotou o AI. Pode ser que seja ferramenta, e tudo bem a gente chegar a essa conclusão. Eu acho que a gente precisava... Eu queria pôr um pouco de conceituação e reflexão de qual é a relação entre AI e mídia, porque... Olha só, deixa eu pensar junto aqui. Tem uma coisa que está me incomodando muito, que é a seguinte. Em relação a... Conforme a Fernanda me ensinou, inteligência artificial entre aspas. Tá? Aí, Fernanda, inteligência artificial entre aspas. Conceito de sala entre aspas. Porque quando a gente vai usar o conceito de cozinha, máquinas que aprendem, criam, decidem, não sei do que. Papai, eu quando falei com
o chat GPT que eu falei que eram máquinas que aprendem e tal, ele me deu esporro, né? Ele falou, mas tem isso, tem isso. Aí eu criei um negócio enorme, gigantesco, ele falou, agora tá bom. Então, e aí por isso que eu falo de chatbox. Eu não falo de inteligência artificial. Quando eu uso o Bard e o ChatGPT, chatbox. É uma coisa bem específica. Quando eu vou para o TikTok, eu estou usando um outro tipo de algoritmo que ele vai me personalizando. Então, quando as pessoas usam esse conceito genérico de inteligência artificial, ele é ruim. E tem uma coisa importante que eu queria, que está na minha cabeça, que é a seguinte. Nós criamos um país. Imagina o seguinte, a Bimodais é um país. A ideia de que a gente começa a criar países, né? Ou seja, vamos colocar dessa maneira. A ideia de que a gente hoje pode criar ambientes não regionais, ambientes conceituais, está crescendo. Né? Está crescendo. Eu crio um ambiente que pode ser até em 3D, como é o que o Guedes desenvolve, né? Para fazer jogo, para outro. Assim 2D, tá? Só confirmar, é 2D. Tá. Que desenvolve. E aí nós criamos vamos chamar de país também, entre aspas. Um conceito de sala, entre aspas. País. Criei. Quando eu criei esse país, o que eu me propus a fazer? Galera, olha só. Esse país, ele não está preocupado em resolver os problemas operacionais de curto prazo. Nesse país chamado bimodal, ou bimodais, nós estamos preocupados em resolver os problemas de longo prazo, que é a formação conceitual das novas gerações. Está dando para entender a proposta? Uhum. Essa proposta de resolver os problemas conceituais da nova geração, por causa disso, neste país, nós precisar os conceitos. Eu estava conversando isso hoje com o tiozinho, o Bard, porque eu estava ouvindo meu filho, que acabou de me ligar, ele é médico, deu uma entrevista num podcast falando sobre a dissertação dele de mestrado. E eu estava ouvindo. E num determinado momento, o cara usou um conceito, e eles estavam usando conceitos, que eu simplesmente não entendi os conceitos. Porque era um podcast de médico para médicos. Então, quando você cria um país que vai querer discutir esse novo mundo, você vai criar uma série de conceitos específicos para que a gente possa sair da banheira de piche que a gente tem nos outros do lado de fora, que são pessoas que estão no operacional, com problemas de curto prazo, que não tem paciência, saco nem tempo de ficar discutindo conceito. A meta está batendo na janela. O cara vai te mandar tomar naquele lugar. Não é meu cliente. Então, as preocupações que a gente tem um dia, eu acredito que alguém vai bater na minha porta e dizer, Nepô, eu quero reestruturar toda a graduação de tal lugar. Como é que eu faço? Está pronto. Eu quero estruturar um curso de mestrado. Está pronto. Está pronto entre aspas, né? Quer dizer, está muito mais pronto do que está por aí. Digamos assim. O está pronto entre aspas também. Então, o que me preocupa? E aí é a questão que o Borella está trazendo.
que o Guedes questionou. O chatbox é uma mídia, e aí tem uma característica dessa nova mídia que é complicada pelo seguinte. Quando eu falo de mídia e eu olho para trás, se a gente for entender mídia como a prótese cerebral que nos permite conhecer, se informar, ou seja, que nos permite ser humanos, o nosso diferencial competitivo em relação às outras espécies é essa prótese que a gente bota no cérebro, que a gente chama de mídia. Quando eu olho para o passado, eu vejo linguagem, oral, escrita, digital, eu vejo canal, boca, papel e computador, celular, canal, eu vejo, né? Eu vejo essas coisas, ou seja, e vejo o banco de dados. Vejo o banco de dados. Memória, papel, livro, biblioteca, registros e digital, base de dados. Planilha Excel, base de dados. Então isso é comum em todas as mídias. Com a chegada do computador, essas três coisas se alteraram também. Mas eu não tive, por exemplo, no passado, olhando para trás, eu não consigo enxergar nada parecido com uma máquina que aprende sozinha. Com uma máquina que eu possa conversar com ela sobre os meus textos. Então, nesse momento, eu diria que a mídia digital ela está introduzindo determinadas características, se a gente vai colocar, que estão viáveis por causa da nova mídia, que não tinham no passado. Então, eu não posso olhar para o passado, e é isso por isso que eu tive tanta dificuldade de conseguir colocar a inteligência artificial dentro da minha concepção de mídia. Porque eu não tenho recorrência do passado. Nunca a gente teve no passado, nem na oralidade, nem nos gestos, nem na oralidade, nem na escrita, nós tivemos o surgimento de máquinas que tomam decisões sozinhas e aprendem. Então isso, e aí eu diria, é uma característica da nova mídia, nunca antes, que não ocorreram nunca antes. E aí é mais difícil enquadrar. Né? É mais difícil enquadrar como é que isso vai se dar. Fernanda, me ajuda aí. Me ajuda que o bicho está pegando. O velório está aqui, vela para tudo que é lado. Vai, fala. Não, eu queria falar do seu livro, na verdade. Fala do livro. Fala do livro aqui, galera. Vocês já estão com o livro. Já estão com o livro aí. O que é isso, Borella? Seu nome está aqui, Borella. Eu acho que você não vai conseguir comprar na Amazon americana. Eu acho que não. A editora não abriu. Então, falar dele um pouquinho, né? Fala do livro. Vou falar do livro. Eu acabei de ler hoje, aliás, né? Essa era a minha ideia. Faltava pouquinho para acabar. E eu falei, não, vou acabar hoje para dar um toque aí. Eu senti nele, né? Foi muito prazerosa a leitura. Aí, peraí, pessoal. Davi, você vai ter que sair da live porque a live tem que mostrar o livro. Borella, vocês desculpem, tá? Se não mostrar o livro, não continua não, cara. É o passaporte. Eu tenho em Word aqui, certo? Então tá resolvido, tá resolvido.
Não, hoje não deveria servir, não. Transforma em NFT, vamos embora. É aquele que a gente fez no início. Deixa uma Tenho fotinha. ele até hoje. Fala, Vamos Fernanda. tokenizar isso, botar como NFT e aí vale. Vambora. Né? Foi muito prazerosa a leitura, porque ele está muito consolidado. E é um consolidado que nós já passamos. Né? Então, eu tive essa satisfação de dizer, agora aqui o depois está falando Resumiu. com as outras pessoas. Né? Não precisei fazer nenhum esforço. Esforço que eu digo, porque isso é o que a gente trabalhou, né? Mais de um ano em cima disso. Então, eu acho que ele é provocativo, né? Eu acredito, não sei, é difícil para mim. Alguém que nunca teve contato com isso, difícil para mim saber qual é a reação. Mas ele está muito claro. Então, né, ele conseguiria fazer esse leitor absolutamente leigo caminhar pela sua lógica, pela lógica que está no livro. Então, isso eu achei bacana nele e ficou essa curiosidade, né? Que as pessoas que nem sacaram E eu acho que aí você pode. Vamos fazer. que teve revolução civilizacional, que nem sacaram que mudou a mídia, mudou a sociedade, como elas reagiriam, né? Porque aqui está bem explicadinho. Então, não é, entendeu? Assim, achei isso interessante. Tá? Uma única coisa, assim, o segundo, quando você for fazer o próximo, a única coisinha que eu gostaria de te ver mais, né? Você aqui não aparece. E você, o pós-livro, aparece muito. Então, por exemplo, assim, só senti falta, às vezes, de um exemplozinho, de você falar, por exemplo, e aí ir para uma coisa cotidiana que é matadora. Você entendeu? Teve momentos assim, eu disse, puxa, eu caberia tão bem, por exemplo, aqui, né? Assim, por exemplo, né? Entendi. Entendeu? Mas eu acho que ele cumpre a função, né? Eu gostei muito, acho que é um livro legal, porque ele, inclusive, faz isso, né? Ele deixa claro o que é a diferença entre gestão e curadoria, e por que essa diferença é fundamental. É claríssimo, isso é falado, refalado, né? Então, acho que não tem como não perceber, né? Eu gostei bastante. É isso que eu quero falar. Eu gostei bastante, né? É isso, né? Eu acho que você podia fazer, Fernanda, uma sugestão, vamos fazer um teste. Você pega esse livro, ou esse ou outro, pega no dia do aniversário de uma pessoa que você acha que está um pouco fora do esquadro, E dou para ela. e dá de presente e diz, olha, eu queria que você me desse depois um feedback do que você acha disso aqui. Aí eu acho que você vai fazer o teste da parada. Tá certo. Guedes, o que você tem a comentar aí? Mas muito bom, viu? Obrigado. Todo mundo está com o livro já, né? Acho que vale a pena, sim. Guedes, o que você me diz aí? Sobre o quê? Puxa o tema. O tema, tem dois assuntos aqui. Um é o tema do livro, que você já deve ter devorado, que nem esses cajus que você está comendo, essa castanha de caju. Pior que não. E a outra é aquela reflexão, né, que eu fiz, né? E o que eu disse é isso, a chamada inteligência artificial não tem passado. Então não tem recorrência. Então é mais difícil quando algo é totalmente... É como se a gente tivesse... Chega um disco voador. Entendeu? Não tem referência. Não tem, é tudo novo. A partir dali começa tudo de novo. Não tem referência. E a inteligência artificial, todas aquelas reflexões dos canadenses não ajudam a gente a entender a inteligência artificial. Porque elas... Tudo que eu estudei do passado
não encaixa, isso não entra na parada. Então eu digo, eu consigo entender, até coloquei isso, né? Na demanda do Sapiens pela descentralização, são mais ferramentas que permitem a descentralização, né? Aí por aí eu vejo tudo. Então o Sapiens sempre cria ferramentas para aumentar a sua possibilidade de descentralização. E aí tem, dentro dessa nova mídia, pelo fato de ser digital, computador, matemática, ela permite criar máquinas que começam a ter uma autonomia que a gente nunca pôde dar para as outras máquinas. E eu, por acaso, conversando com o ChatGPT, não sei se ele fez isso com pena de mim, mas eu defendi a ideia de que a máquina de lavar era uma inteligência artificial. No primeiro momento ele quis me bater, mas no segundo momento ele concordou comigo a partir dos meus argumentos. Quando eu disse que numa máquina de lavar tem inteligência e é artificial, né? Aí eu falei, por isso que esse conceito está ruim. Se uma máquina de lavar é uma inteligência artificial. E aí eu proponho no país, olha só, preste atenção, no país bimodal, não usarmos o termo inteligência artificial, a não ser que seja entre aspas, para evitar a confusão. Quer falar de chatbox? Fala chatbox. Quer falar ele me deu um nome, que tem um nome mais conhecido, né, do TikTok, tem lá o nome que eles criaram, né, mas quer chamar de personalização de vídeos. Então o chatbox criou, o TikTok criou uma máquina de personalização de vídeo conforme o uso. Então fala isso, seja específico. Porque no momento que o cara diz, eu criei um vídeo que eu disse, eu queria pinguins no alto do Corcovado. Aí ele fez isso, isso é inteligência artificial. Não. Isso são vídeos que são criados a partir de demandas. E aí tem, dentro da conversa que eu tive, ele falou, os especialistas da inteligência artificial chamam de inteligências artificiais mais específicas e mais abrangentes, mais simples e mais complexas, mais fortes e mais fracas. Ele falou que existe isso. Ou seja, está tendo a necessidade de adjetivar. Então, melhor que adjetivar é dizer pinguim, pato, papagaio, periquito, em vez de usar pássaros. São todos pássaros, mas é periquito, papagaio, pinguim e sabiá. O que tu me diz, Guedes? Eu digo que é um pouquinho, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais do que isso, tá? Eu tenho outro tipo de percepção. A primeira percepção que eu tenho é que a gente tem que desmistificar que a inteligência artificial é algo novo, não é nada novo. A inteligência artificial já existe há décadas. O que é novo é a facilidade de se terem acesso à inteligência artificial. Quando você dá essa facilidade, a coisa fica mais próxima. Por exemplo, a gente aqui na Epic trabalha com games, né? A gente já usa a inteligência artificial há anos. Não é novidade. Quando você joga um jogo de videogame com alguma coisa, a inteligência artificial está ali o tempo todo. A diferença, e aí eu faço uma analogia para aquele filme, quem lembra aí, aquele filme Highlander, lembra do filme Highlander? Aham. There can be only one. Lembra que era esse o que ele falava? O que ele fazia? Ele matava os outros Highlanders porque se sobrasse um só, ele ia ter todo o conhecimento da humanidade nele. Então, quando chega um chat GPT, a gente encontrou esse Highlander. A gente antes não tinha esse Highlander. A gente antes tinha acesso limitado ao Nepo,
ao Davi, à Fernanda, ao Augusto, que a gente tirava dúvida com eles, que eles estavam limitados à geolocalização deles, à história deles, à cultura deles. A gente tinha acesso ao quê? Ao Google, que a gente fazia algumas perguntas e essas perguntas são baseadas ali em respostas baseadas em sites e etc. Quando a gente chega num chat GPT da vida, num Bard, esse é o Highlander. Ele falou assim, cara, agora eu peguei todas as informações possíveis e eu converso com você. É como se eu estivesse na frente ali do... Não me lembro quem era, o Christopher alguma coisa. Que era o Highlander, e falou assim, cara, você é o cara que tem o conhecimento? Sim, então vamos conversar, porque eu estava limitado a conversar com o Nepo, com o Davi, com a Fernanda, e você tem tudo, né? Então vamos conversar. E aí quando eu chego para ele, e aí eu pego já esse gancho também para você, que você acabou de falar, Nepo, e eu falo... Christopher Lambert, isso aí. O Nepo, o Highlander, me fala aí sobre... Eu quero falar sobre... Eu queria que você me falasse qual é a temperatura dos pássaros que voam ao redor do Corcovado, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, cara, eu tenho a resposta para tudo isso, eu só não sei que pássaro você está falando. E aí a gente começa a trabalhar um conceito de que ele sabe tudo se você souber perguntar. Se você sabia fazer a pergunta. Se você não souber fazer a pergunta, ele vai ficar olhando para você e falar assim, tá... Me explica. Tem uma outra brincadeira, né? Quem gostava de Monty Python, né? E aí tinha aquele filme Monty Python e o Cálice Sagrado. Uma hora eles vão passar na ponte e aí o cara faz a pergunta. Qual o seu nome? O cara fala a resposta. Qual a sua cor preferida? E aí ele diz a resposta. Aí ele fala assim, qual a velocidade de uma andorinha voando? E aí o cara não sabe responder, ele cai da ponte. Era essa a brincadeira, né? Um filme bem tolo, bem esquizofrênico. Aí depois ele volta na ponte e aí o cara faz a mesma pergunta. Ele fala, qual o seu nome? Ele responde. Qual é a cor preferida? Ele responde. Aí o cara fala assim, qual é a velocidade de uma andorinha no voo? Aí ele fala assim, depende da andorinha. É a africana ou é a irlandesa? Aí o cara, aí quem fez a pergunta não sabia responder e ele cai. A gente está nesse momento. Se você fizer qualquer pergunta para o chat GPT, você consegue qualquer resposta, inclusive você mentindo para ele, porque ele quer te responder. Se ele não souber a resposta, ele começa a inventar coisa. Não sei se você já reparou esse detalhe, tá? Isso já está mais do que comprovado. Ele quer te atender, mesmo que ele comece a inventar coisinhas, entendeu? Ele começa a inventar umas coisinhas e você fala assim, cara, não é isso não, tá? Não é absolutamente isso aí, não. Aí, é verdade, eu me enganei aqui. Na verdade, é isso aqui, né? Aí você fala, não é isso também não, tá? Eu acho que você está enganado. Verdade, eu mudei aqui, realmente eu estou procurando aqui mais informações. Ele quer te responder, mesmo que ele comece a inventar a história. Então, eu acho que a gente está entrando num começo de uma nova era de relacionamento direto com a tecnologia. De várias áreas, não é só a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela começa a dar um poderio de acesso a um conhecimento global que provavelmente lá na biblioteca da Alexandria os egípcios tinham. Assim, aquilo ali era a inteligência artificial deles. Tinha que perguntar lá para o sacerdote, fala assim, sacerdote, você que domina todas as coisas, como é que eu crio aqui uma forma de plantar arroz se o Nilo estiver baixo? Aí ele, só um minuto, que eu vou perguntar 2 horas aqui para o meu chat GPT. Corria, pegava um monte de livro, procurava, voltava para trazer a resposta. Uma coisa. Só que agora a gente está centralizado. Agora, será que esse sacerdote também, sem saber, ele falava assim, então, amigão, a forma correta é essa aqui. Ele nem sabia se era isso, mas ele tinha que dar uma resposta. Então, o que a gente tem visto muito, sobretudo nos nossos trabalhos aqui, é saber fazer a pergunta correta para a inteligência artificial. É saber efetivamente... O mais importante é fazer a pergunta. E uma coisa que eu tenho falado muito, aí discutindo com colegas, em palestras, etc., eu falo assim, o grande barato da inteligência artificial nesse momento, e a partir de hoje, a partir dessa era 3.0, né, porque você está entrando, nós, os burro velho aqui, que aqui eu estou vendo que só tem burro velho, só tem
geração X aqui, nós vamos estar na frente dessa garotada. Sabe por quê? Porque não é o que a inteligência artificial responde, é o que você pergunta. E um garoto de 20 anos, 25 anos, ele não tem repertório para fazer pergunta. Então, ele chega, na hora que ele fala assim, que tipo de andorinha, ele não sabe. Ele não sabe que existem vários tipos de andorinha, ele não tem tempo de vida para ter repertório para dizer qual é o tipo de andorinha. Entendeu? Então, esse é um grande diferencial. Hoje a gente tem feito algumas artes, né, para as nossas campanhas, e o pessoal fala, cara, eu nunca vi as artes. Como é que vocês estão fazendo essas artes? Eu falo assim, cara, a gente sabe perguntar, a gente sabe a referência. Não é você chegar e falar assim, ah, faz um pinguim em cima do Corcovado. Você vai falar assim, eu quero um pinguim tipo os pinguins do filme do Madagascar, com o tipo de lente tal, eu quero que o Cristo Redentor seja feito dessa forma, com mármore de Carrara, pensando que atrás é um céu neon synthwave de 1990. Eu acabei de falar aqui pelo menos umas 15 palavras, se você perguntar para um garoto de 20, 25, 30 anos, ele não sabe o que eu falei. Ele vai ficar com aquela cara e falar assim, hã? Ele sabe fazer dancinha no TikTok. Então, cada vez mais, essas gerações Y, Z e Alpha, elas estão com cada vez menos repertório de leitura, de conhecimentos gerais, estão só focados em entretenimento. Um entretenimento que é muito de, cara, eu estou vendo série, estou jogando, eu vendo série, estou jogando, eu estou vendo série, estou jogando. E você está lendo? Não. Você está estimulando a sua criatividade? Não. Você está conversando, tendo convivência social? Não. Cara, você não vai saber perguntar as coisas. Você vai chegar na frente do chat GPT, da inteligência pessoal, ele vai perguntar, o que você quer saber? Aí ele não vai saber perguntar. Então, isso vai dar uma possibilidade absurda para pessoas com repertório serem os grandes engenheiros de prompt do futuro. Quem tem repertório, quem sabe perguntar, vai ter respostas. Quem não sabe perguntar, vai ter respostas formuladas de acordo com o interesse do próprio ChatGPT. Esse é o meu ponto de vista, é o que eu tenho discutido muito hoje em cima disso, entendeu? Dessa questão de, cara, usar as inteligências artificiais. O que mais a gente vê aqui? Eu achei muito interessante teu questionamento, essa questão, né? Eu acho isso, né? Você vê claramente que ele está ali, tem um lado enrolador ali, com Ele certeza. quer ser seu amigão, ele quer ser seu amigão. Tem um lado enrolador. O Bard já é mais pragmático, tá? O ChatGPT, ele foi feito para conversar com você. O Bard, ele já é mais de, cara, eu vou te dar informações mais precisas. Eu tenho que usar mais, mas tem uma coisa que eu acho... O Bard e o ChatGPT é o C3PO e o R2D2 de Star Wars. Entendeu? O C3PO quer ficar falando, o R2D2 ele resolve os problemas. Acabou. Eu diria para vocês o seguinte. No meu caso, obviamente que tem pedidos para ele me apresentar autores e frases, aí eu estou consultando o banco de dados. Eu estou usando ele para consulta de banco de dados, como um bibliotecário, que é isso que você falou ali. Mas tem uma coisa que é fundamental para o meu tipo de trabalho de conceituação. Por exemplo, em sala de aula, eu dedico meia hora, eu faço assim em sala de aula, seja presencial, seja à distância. Eu falo meia hora, deixo os alunos falarem, comentar o que eu falei, e depois eu falo mais meia hora. E nessa outra meia hora, ou 20 minutos, eu comento o que os alunos comentaram. Então, e isso tem acontecido, né? E todo o meu trabalho de conceituação, que é um modelo diferente, que eu desenvolvi, a minha metodologia, é uma metodologia muito interativa. Eu uso pouco material de livro e eu uso muito... Porque olha só, olha que interessante. Se existe um filósofo influente, filósofo entre aspas, tá? Um conceituador influente na sociedade, não me interessa
O que me interessa é quando o meu cliente chega para mim, que é o meu aluno, se aquele paradigma daquele cara aparece no meu aluno, aí ele me interessa. Entendeu? Me interessa, sabe? Me interessa saber o que está atrapalhando o meu cliente. Não interessa que aquele cara falou isso, mas o meu cliente, que é o meu aluno, está sendo influenciado por aquele cara e aquele cara está atrapalhando, aí eu vou questionar. Então, por que eu estou falando isso? O que mais eu tenho usado, conversando com os tiozinhos, o chatbox, e eu acho que é bom a gente ser preciso, quando a gente falar de chat GPT e Bard, a gente está falando de chatbox e não de inteligência artificial. Isso aí. É uma aplicação específica. Esses caras, para mim, o que é mais importante é a musculação do diálogo. Entendeu? É que é a musculação do diálogo que faz que você tenha insights. Boa. Entendeu? Então eu acrescentaria o que você falou. Não é só saber perguntar. Eles são uma espécie. É saber trocar também. Ele é uma espécie de personal conceituador. Não é personal conceituador. É um personal musculador da minha mente conceituadora. Entendeu? Ele é quase um terapeuta, né? É um terapeuta. terapeuta. Ele é um pilateiro, é um cara de pilates. É um pilates da mente. É isso. Entendeu? Ele vai me alongar, ele vai não sei o quê, que ele vai sugerindo coisas, eu falo, cara, isso não tem nada a ver, mas peraí, deixa eu entender. Peraí, essa observação que você está fazendo, é assim que eu vou. Porque depois que ele fala, saio da conversa, mas aquilo fica reverberando. E aí eu volto, entendeu? Isso é interessante. Davi, comente. A seu critério. Ô, Nepo, esse aqui, ó, acabei de comprar o novo. Esse aqui eu tenho assinado, hein? É isso aí. Lembra? Lembro disso. Esse daqui você não assinou, não. É verdade. Esse também é bom. O McLuhan, ele não é um cara fácil de ler, não. Porque ele é muito artístico. Mas vai lá, fala. O que você me diz? Bom, eu tava, assim, diante de tudo que foi discutido aí, eu tava tentando encaixar, né? Como que a gente consegue colocar a inteligência artificial aqui na nossa escola. E aí eu estava tentando desenvolver um raciocínio aqui, né? Bom, o Guedes falou bem, né? Inteligência artificial, se a gente for puxar o novelo lá atrás, então você vai encontrar algumas coisas lá nos primórdios, né? E chamavam de inteligência artificial. Então eu concordo com você que esse conceito a gente tem que trabalhar bastante, né? Quando for falar de alguma coisa, ser bem específico. Chatbox, inteligência artificial para gerar foto, porque é um conceito muito vago ainda, né? Quando fala em inteligência artificial, e a maioria das pessoas usam dessa forma vaga, né? Ah, estou usando inteligência artificial. Às vezes nem é inteligência artificial, às vezes é. Ontem transei com a minha namorada, a inteligência artificial me ajudou muito. Aí tu fala. Exatamente. E, bom, eu estava tentando encaixar aqui, né? Eu estava tentando imaginar como se fosse um Lego, né? Você deu bastante input aí. Você falou de banco de dados, né? Você falou de escritoral, gesto, etc. E aí eu peguei tudo isso e comecei a imaginar como se fosse um Lego, né? Será que a gente teria esse conceito de, vamos colocar como, entre aspas, né, aprendizado de máquina, onde praticamente pura estatística, né? Quando você faz essa musculação, essa academia com o chatbox do ChatGPT, ele praticamente vai lá dentro do banco de dados que você mencionou, né? Então, imaginando um Lego. Então, nesse Lego a gente tem montado aqui o digital. Tem uma parte do Lego que é o digital, tem uma outra parte do Lego que é a escrita, tem uma outra parte do Lego que é oral,
E tem uma outra parte do Lego que a gente não conseguiria colocar ela sem essas peças encaixadas, né? Que é o banco de dados, como você bem disse, né? Aí a gente pode colocar Excel, nuvem, né? Onde praticamente alimenta todo o digital hoje, né? Se a gente não tivesse essa parte do Lego, que é as nuvens, talvez a gente não estaria nesse nível que a gente está hoje. Então eu imagino o seguinte, essa inteligência artificial que a gente está vendo hoje, né? Essa inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina, etc., e esse chatbox que chegou para a gente, que é o público, digamos assim, que está vendo inteligência artificial agora, eu acho que não seria possível sem essa montagem do Lego, né, que foi amadurecida ao longo de décadas e séculos e que a gente está vivendo hoje, né? Será que seria possível a gente ter essa ferramenta? Então, aí eu estou tentando encaixar se seria uma ferramenta ou uma mídia. Então, assim, eu não cheguei numa conclusão ainda se a gente considera a inteligência artificial uma ferramenta, uma mídia, mas é uma discussão bastante interessante. Eu diria o seguinte, eu acho que a gente, esta mídia está permitindo, esta mídia em particular, ele está permitindo outras pernas, vamos pensar como se fosse uma aranha. A aranha da mídia até a chegada do digital, ela tinha linguagem, que eu identifico em todas as civilizações, canal e local de armazenamento. Né? O que a gente tem de novo Por que seria o canal nesse caso? Canal, Fazendo uma analogia. vamos lá, canal. Os gestos é a mão. Na oralidade é a boca. Na escrita, começou com parede, papel, papiro, não sei do que, babá. Só um minutinho, que eu tenho que... Peraí. Só um minuto. Fala. Não, é que eu estou numa live aqui com os alunos. Ah, tá bom, obrigado. Aí o pinguim aí, que ele criou. Coisa linda, hein? Você tem que saber perguntar, você tem que saber dizer, você tem que saber qual é o ângulo que você vai pedir. Eu pedi para o pinguim estar olhando para a cidade, entendeu? Você tem que saber o que você coloca. Então tem um monte de coisinha. É saber perguntar. Maravilha, tá espetacular. Legal. Então, o canal é a boca, é a mão, né? O que tem de novidade são essas ferramentas que são exclusivas do digital. Por exemplo, o Guedes falou que existia inteligência artificial na Biblioteca de Alexandria. Eu diria o seguinte, o banco de dados, que é a biblioteca, é artificial, mas o cara que vai consultar o banco de dados para responder, ele não é artificial, porque ele é uma pessoa. Então, o banco de dados existia. O que existe hoje é uma independência de uma determinada máquina na consulta desse banco de dados, que a gente nunca teve. Então, e aí concordo também com o Guedes, quando ele diz que, por exemplo, a internet, eu quando comecei a internet, eu acessava sozinho. Né? Muito pouca gente acessava a internet porque eram só as universidades. Eu fui coordenador do primeiro provedor de acesso que permitiu mais gente acessar a internet. Então, a internet é de 1960. As redes de longa distância começaram em 60. Elas só começaram no Brasil a ser popularizadas em 1995, 35 anos depois. Então, existe o momento da tecnologia quando ela surge e o momento que ela se populariza. Né? Mas a popularização dela é o que vai mostrar a demanda. O óculos do Google foi inventado e não se popularizou. O Second Life foi popularizado e não se popularizou. Foi inventado e não se popularizou. Então, eu diria que se a gente analisar a mídia como uma aranha,
a gente teria uma aranha que até o momento teve 3 pernas. Canal, linguagem, banco de dados. Essa aranha ganhou uma perna nova, que a partir de agora é da mídia. Estamos chamando de perna, que é conceito de sala, né? Mas vamos dizer que é uma categoria estruturante da mídia, que é máquinas com mais autonomia. E aí também eu faço uma separação, que está inclusive aí na conversa dos especialistas de inteligência artificial, que eles dizem, né? Inteligência artificial de uso básico ou específico e inteligência artificial de uso mais amplo, mais geral, mais forte, que eles chamam. E aí eu prefiro então dizer, no momento em que eu crio algo que nem uma máquina de lavar, que é isso que o Guedes acabou de fazer com esse pinguim, eu quero um pinguim. Eu não estou falando do chat GPT, né? Que ele conversa com várias pessoas de maneiras diferentes. Mas eu tenho um software que especificamente gera imagem do jeito que eu quero, é mais sofisticado, é um tipo de uso mais sofisticado, mas é o que a gente poderia chamar de inteligência artificial, se a gente for usar o conceito, né, adjetivando, de uso específico. Eu crio imagens a partir dela, nada além disso. E ela não aprende com o uso de outras pessoas. Se ela começar a aprender com o uso de outras pessoas, aí a gente pode modificar um pouco a ideia. Então a gente está tateando um pouco nisso, mas eu acho que eu, por exemplo, tenho avançado muito. Então, mais importante aqui do nosso papo é dizer o seguinte, para mim, agregando o que o Guedes falou, realmente concordo, tem que saber perguntar no chatbox. Mas o trabalho do chatbox, para mim, como conceituador, digamos assim, mais maduro, mais sênior, é a musculação do diálogo, coisa que eu não tinha. Alô, Fernanda? Tá de bobeira aí? Não quer conversar comigo? Não, pô, não dá, eu tô enrolado. Davi? Pô, não quer conversar comigo não? Não, meu irmão, pô, adoraria, mas tô sem tempo. Pô, Borella, vamos lá? Pô, pô, não, peraí, então agora eu chego no cara, não, tô disponível, o que você tá querendo? 24 horas por dia. Então eu tô musculando, tô pilatando a minha mente conceituadora, dialogando com esses caras, entendeu? Questionando uma série de coisas. Porque é no questionamento que vem quando você manda uma ideia que você amadurece, que você melhora, não é de outra forma. Tá entendendo? Concordando ou discordando, melhorando ou não melhorando, você melhora. É um pouco por aí. Vamos fazer um Twitter rápido. 140 caracteres para fechar a nossa live. Começando com quem chegou primeiro. Fernanda, tuita aí 140 caracteres. O que ficou de mais importante na live aí? O que ficou de mais importante? O lance das perguntas. Né? Oxalá. Vamos entrar aí numa era das perguntas. Quem pergunta melhor, sabe? Quem pergunta melhor se dá bem. E aí pode mudar tudo, pode mudar a escola, né? Porque aí finalmente entender a importância de saber perguntar. E para perguntar tem que ter repertório. Olha que barato, nós podemos voltar a esse jardim, pode voltar a ser bastante... ficar mais bonito. Quem ia adorar isso é o Sócrates, né? E uma coisinha, quando eu comecei a usar o GPT, eu usava o Google. Né? Então, eu fazia uma pergunta lá, qual a diferença, o que é a diferença entre papiro e pergaminho? E aí ele respondia como o Google, né? Que era uma pergunta
qual a diferença entre uma coisa e outra, mas eu disse que barato, mas é estruturado. Eu demorei para dizer, para pensar, dá para conversar? Bom, Show de bola. Borella, tuita aí. O que ficou de mais importante aí na nossa conversa? Para mim tem essa reflexão de a sua fala de que não tem precedente, né? Não tem recorrência. Acho que a gente tem que fazer esse exercício de esgarçar essa afirmação, né? Pô, não tem mesmo, né? Ou seja, quais seriam os paralelos que a gente poderia fazer entre mídia e isso que a gente está vivendo no impacto com a mídia digital, com a recorrência? Porque eu tenho certeza que alguém da Idade Média deve achar a gente muito preguiçoso, porque a gente não puxa a carroça. Entendi. Guedes, o que fica de mais importante aí? Tuita. Eu acho que é em cima do que a gente falou, do que a Fernanda falou também, agora ela complementando, a gente tem que começar a criar, sobretudo na moçada mais jovem, uma mentalidade de critical thinking, né? De saber pensar, perguntar e questionar por que ele está fazendo isso. Porque as respostas já estão todas aí. As respostas estavam todas aí. Quando a gente estudava, a gente aprendia tabuada, porque não era tão acessível você ter uma HP científica. Hoje você não precisa nem ter uma HP científica. Você pede pro Bard, pro chat, que ele faz a mesma coisa que o. Só que a gente tem que perguntar por que a gente está fazendo aquela equação, né? Então, eu acho que daqui para frente vai ser necessário, e o próprio Harari, ele já fala isso nos livros dele, a gente repensar o que a gente aprende, né? Porque o que a gente aprendia antes, a gente aprendia porque a gente não tinha essa Barça mundial Highlander que a gente tem hoje. Então, agora a gente tem. Então, a gente precisa aprender a mesma coisa. Meu filho precisa passar 4 horas, sair de casa às 5 horas da manhã aqui em Teresópolis para chegar às 7 e começar a aprender um monte de coisa que já está lá, que na hora que ele precisar ele vai... Não, eu quero que ele aprenda a perguntar. Eu quero que ele tenha repertório para falar, cara, se eu for abrir uma empresa de XYZ, o que eu preciso? Então como é que eu pergunto isso? Como é que eu faço? Eu acho que isso é um grande desafio aí da educação 3.0, a gente ensinar as pessoas a fazer perguntas, a pensar e fazer perguntas corretas para todo tipo de tecnologia que tenha, porque a gente só está falando de inteligência artificial aqui. Se a gente começar a falar de gadget que toma conta da tua saúde, etc, aí vai embora, né? Aí você não precisa fazer nada. O cara vai dizer, olha, para de comer açúcar, para de consumir gordura, o teu carboidrato está influenciando o teu triglicerídeo, tudo isso vai estar no relógio, em 5 anos, no máximo. No máximo. Então, Davi, até essa coisa a gente tem que aprender, né? Davi, diz aí. Eu diria o seguinte, né? O quanto esse canal novo, né? Se a gente for considerar assim, que acabou de surgir, o quanto ele vai contribuir para a descentralização que a gente está vivendo hoje, né? Então, praticamente seria isso. O quanto esse canal novo, esses chatbots, contribuiriam para a descentralização do indivíduo no mundo inteiro. Legal. Eu ainda diria assim, para mim o Twitter que fica é o seguinte, né? O diferencial competitivo depois do chatbox, eu não vou falar do resto, é o que você é capaz de criar com ele. Por isso que eu fiz questão de colocar, eu mandei um e-book hoje para a Amazon, o meu primeiro e-book, né? Que eu mandei hoje, eu botei. Não botei agora, mas o próximo que eu mandar, eu vou botar Nepo e Bard. Eu não vou botar Nepo. Não vou botar autor Carlos Nepomuceno, eu vou botar Bard e Nepo. Então é o seguinte, eu não vou apresentar o texto como se fosse meu. Eu vou colocar como foi o nosso diálogo para eu chegar
e apresentar as coisas todas. E aí Mas a isso pessoa já- vai. só um detalhe, tá, Nepo? Isso já está acontecendo, tá? Já existe, inclusive, legislação para as pessoas que estão criando livros com o chat GPT e colocando na Amazon para vender, se realmente aquilo é de autoria daquela pessoa, se tem que botar coautoria com o chat GPT. Tem um cara que fez 250 livros, ganhou um papo de 5 milhões de dólares em uma semana, e isso jogou na mídia esse questionamento. Tanto é que tem várias empresas que não estão mais aceitando imagens feitas no chat GPT, textos e músicas, etc., como autorias de quem fez. Não, fala assim, cara, você fez no chat GPT junto? Então não é seu nem é de ninguém. Você não tem autoria disso. Aí nós entramos nessa outra conversa, que é legal também. Isso é legal uma também. discussão boa. Boa. Então é isso, galera. Obrigado aí. Vou botar o áudio aí, depois se vocês quiserem ouvir de novo. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela Pra presença. fechar aqui, Valeu. ó, Nebo, só para fechar uma coisa interessante, ó. Se souber perguntar, você manda até trocar a imagem e criar uma obra Maravilhosa. Maravilhosa. artística. Entendeu? Maravilhosa. Mas tem que saber pedir. É É isso. isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.